Graça e paz, meus queridos irmãos. É com temor e tremor que estou aqui para trazer a mensagem de Deus. E o texto que nós iremos ler hoje é o texto de Judas, penúltimo livro da Bíblia, né? Judas, no seu único capítulo, dos versos 1 a 13. Penúltimo capítulo da Bíblia, livro. Podemos ler? Amém? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eterno, para o juízo do grande dia. Como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses, porém, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem águas impelidas ao vento, e árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Deus, a Tua palavra será pregada essa noite. Usa a minha vida, Deus, fala através da Tua palavra, a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor possa exortar a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar, que a Tua igreja, ó Pai, possa abrir a mente e o coração para receber a Tua palavra, ó Pai. Humildemente te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto de Judas fala sobre os falsos mestres, os falsos profetas. Esse Judas, só para nós entendermos, não é o Judas Iscariotes, o Judas que traiu Jesus. Esse Judas é o meio-irmão de Jesus, assim como Tiago também era meio-irmão de Jesus. José teve filhos com Maria,
depois de Jesus, e entre eles, Tiago e Judas. Judas, juntamente com Tiago, se convertem ao Senhor depois do ministério de Jesus, e eles se tornam líderes da igreja, e Judas escreve essa carta. Essa carta, ela não tem um destinatário, ela é uma carta mais geral, escrita para todos os crentes, escrita para todas as igrejas. E qual era o problema? O que estava acontecendo? O problema era que falsos mestres, falsos profetas estavam se infiltrando na igreja, no meio da igreja. E Judas está chamando os crentes verdadeiros, os crentes que entendem esse evangelho, a batalharem pela fé. Acompanhe novamente no verso 3, o início. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Ou seja, ainda que eu quisesse falar desse evangelho verdadeiro com vocês, falar da salvação em Cristo Jesus, falar dessa coisa espetacular de sermos salvos pela graça, eu tenho um assunto muito urgente para tratar com vocês. O assunto é que existe falsos mestres no meio de vocês. E uma parte importante para nós destacarmos desse versículo, acompanhe aí na Bíblia, mantenha ela aberta, é a palavra batalhar pela fé. Que fé é essa que Judas está falando? Essa fé é a mesma que está lá em Atos, capítulo 2, verso 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, essa fé não é somente de crer, mas sim de proclamar o evangelho. É essa fé que Judas está falando aqui. Ele está falando da doutrina cristã, da fé objetiva. Irmãos, muitas vezes nós não nos damos conta que estamos em batalha de cristãos e não cristãos, daqueles que caminham com Deus e daqueles que não caminham com Deus. Isso aconteceu no Éden, né? Jesus disse que viria aquele da semente da mulher e aquele da serpente, e haveria inimizade entre os dois. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, irmãos, existem dois tipos de pessoas: aqueles que temem a Deus, caminham com Deus, e aqueles que não temem a Deus, não andam com Deus e perseguem os que temem a Deus. Nós estamos em batalha e muitas vezes não percebemos. Agora, quando eu entro em uma batalha despreparado, eu vou perder. Nós iremos perder. É isso que Judas está falando aqui, para nós nos prepararmos para essa batalha. Olha que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É essa fé. Judas está falando aqui nessa carta, para nós evitarmos esse perigo. Defendem essa fé, defendem essa verdade. Acompanhe, a partir do verso 4, Judas vai falar quem é o inimigo ao qual nós devemos lutar. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Ou seja, eles se infiltraram no meio da igreja com falsidade. Eles estão no meio de vocês com hipocrisia. Em Gálatas capítulo 2, verso 4, Paulo também advertiu os Gálatas a se prevenirem contra os falsos irmãos. E Judas também pede aos seus leitores que estão lendo essa carta, às igrejas, aos irmãos: atenção,
Atenção contra esses falsos mestres. Eles entram, começam a falar bonito, se fazendo de amigo, frases corretas. É assim que os falsos mestres agem. Eles não vão se apresentar, sou o falso mestre. Não vai estar escrito na testa deles, falso mestre. Segunda parte do verso 4. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, de maneira sorrateira, dissimulada, eles vão negando o que há em Cristo Jesus. Eles vão negando a verdade. Eles distorcem. Sabe o que eles diziam? O que eles estavam ensinando? Que a salvação vinha a partir do que você cresce, do que você entendesse. E que isso era importante. Olha o que eles estavam ensinando. O corpo já estava condenado. Então eles estão falando assim: se o corpo já está condenado, eu posso fazer com o meu corpo o que quiser. Através disso, eles começaram a ensinar a imoralidade sexual. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. O termo libertinagem, em 2 Pedro, é usado por Pedro para descrever uma conduta homossexual. Uma conduta homossexual vergonhosa dos sodomitas. Então esses falsos mestres começaram a dizer que algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, no meio da igreja, eram normais. Eles transformaram a graça de nosso Deus como um argumento. Olha o que eles disseram. Paulo e os apóstolos falaram que somos salvos pela graça? Ora, isso quer dizer que eu posso fazer com o meu corpo o que quiser. Para nós, irmãos, às vezes, como igreja, funciona da mesma maneira. Aqui na igreja, eu sou de uma forma, eu ajo de uma forma. Fora dela, eu sou uma outra pessoa. Aqui eu louvo, oro, canto, até prego. Mas lá fora eu minto. Lá fora eu falo palavras torpes. Lá fora eu não dou testemunho de cristão. Ou seja, aqui, aonde eu estou tratando de coisas espirituais, está tudo legal. Lá fora, aonde não estou tratando de espiritualidade, posso fazer o que quiser. É isso que eles estavam ensinando. Irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres, nos fazem pensar dessa maneira. Acompanhe, no verso 5 ao 7, Judas vai mostrar o juízo de Deus para esses. Versículo 5: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui, nesse versículo, Judas vai provar de uma forma que ele prega o evangelho totalmente fora da verdade. E ele expõe isso aqui. Ele vai expor isso aqui nos 3 versículos. Nesse versículo 5, Judas retrata uma história conhecida por nós, num povo que foi liberto do Egito. Vocês conhecem essa história? Deus livrou esse povo. Deus fez esse povo atravessar o Mar Vermelho. Deus foi um Deus bondoso com eles. Mas no meio do caminho, o que esse povo fez? Adorou o bezerro de ouro. Era o Deus que fez milagre. No meio do caminho, o que esse povo fez?
murmurou. No meio do caminho, o que esse povo fez? Reclamou. Esse povo desacreditou do Deus vivo. E o que aconteceu? Deus provou seu juízo. Deus deixou eles todos no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito, como é conhecido por todos nós, morreu todos no deserto. E Judas quer nos falar o seguinte, que eu estar na igreja e achar que sou um escolhido, que posso levar uma vida totalmente errada, que vai estar tudo certo, isso é uma mentira do falso mestre. Judas fala, olha, o povo do Egito era um povo escolhido, Deus fez milagres no meio deles, mesmo assim todos pereceram, todos padeceram no deserto. Por quê? Porque rejeitaram a Deus. E ele vai continuar mostrando o juízo de Deus, verso 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas prova novamente, dá outro exemplo. Olha os anjos, seres celestiais, criados por Deus. E o que aconteceu? Esses anjos se rebelaram. Deus os expulsou de lá. E mais, os condenou ao fogo eterno. Judas está provando novamente, irmãos, não adianta eu falar que sou de Jesus. Não adianta eu cantar, não adianta eu orar e levo uma vida totalmente errada. Deus não compactua com coisa errada. Não adianta eu levar uma vida de julgo desigual. O que significa isso, presbítero? Aqui na igreja, sou santo. Lá fora, ninguém está vendo. Posso fazer o que quiser. Mas Judas vai provar novamente o juízo de Deus, verso 7. Acompanhe. Como em Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, esse papo dos falsos mestres, em falar, não tem problema não, fazer sexo antes do casamento, normal, se prostituir, normal. Irmãos, infelizmente, tem muitas igrejas com falsos mestres que têm acolhido essas pessoas e falando que é normal. Irmãos, igreja, Deus não mudou. O mesmo Deus que condenou Sodoma e Gomorra é o Deus dos nossos tempos, é o Deus dos nossos dias. Deus olhou para Sodoma e Gomorra e viu que eles estavam praticando a imoralidade sexual de toda sorte. Eles estavam vivendo no pecado e achando que a vida estava normais. Deus mandou fogo do céu e destruiu e matou todos ali. Judas deu 3 exemplos, e aí ele pergunta, e aí, vocês vão continuar ouvindo esses falsos mestres? Esse é o dizer, porque esses já estão condenados ao fogo eterno. A partir do verso 8, Judas começa a dizer quem são esses falsos profetas, esses falsos mestres. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, só até aqui. Naquela época, Deus falava
através de sonhos e visões com os profetas. E Judas está falando aqui, olha, esses sonhadores que falam que recebeu sonho de Deus, que recebeu revelação de Deus, eles estão contaminando seu próprio corpo. Judas está falando, cuidado com esses sonhadores alucinados. Por quê? Porque eles vão falar o que nós gostamos de ouvir, o que nós queremos ouvir. Cuidado, fique esperto. Infelizmente, igreja, irmãos, muitos crentes nos nossos dias têm dado ouvido, os seus ouvidos, a esses falsos mestres. Multidões, como nós temos visto aí, têm sido levados ao engano desses falsos mestres. Têm deixado de ouvir a palavra de Deus e têm ouvido esses sonhadores alucinados. Segunda parte do verso 8. Como também rejeitam o governo e difamam as autoridades. Esses falsos mestres, eles se consideram semideuses. Eles não se submetem a ninguém. Eles se sentem superiores a todos. É dessa forma. Eles dizem assim: se não for a minha oração, não vai dar certo. Se não for na minha igreja, não vai dar certo, vem para cá. A minha oração é uma oração poderosa. Irmão, será que nós temos visto isso em nossos dias? Será? Eles se consideram às vezes maiores que o nosso próprio Deus. Misericórdia. Judas está falando, cuidado com esses falsos mestres. Por isso, na nossa reforma protestante, nós falamos somente a Escritura. Se exceder, se passar, não é de Deus. É fácil, é simples. Verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui no verso 9, Judas retrata uma história de Miguel, uma briga entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Porque o diabo queria o corpo de Moisés, dizendo que ele era assassino, e os assassinos vão para o inferno. E Miguel simplesmente falou: eu vou levar o corpo de Moisés, porque Deus pediu e eu vou levar. E o Senhor te repreenda. Ou seja, Judas está falando, o arcanjo Miguel, gente, que é maior que todos os seres humanos, ele não se atreveu a insultar, a denegrir a Satanás. O que ele falou, o que ele disse? O Senhor, que tem autoridade, te repreenda. Esses falsos mestres dos nossos dias, eles não têm respeito pela autoridade, eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam a autoridade da igreja. É isso que Judas está falando aqui, eles não respeitam as autoridades. E ele continua, no verso 10, vamos lá, irmãos. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas, se corrompem. Judas está falando, esses mestres, é a palavra, não se assustem, são como animais. Eles entendem essas coisas, mas como animais, sem instinto, sem inteligência, como brutos, sem razão. Ou seja, eles conhecem a verdade, mas as distorcem.
eles distorcem a palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas se envolvem na igreja, elas estão aí no meio das igrejas, participam de todos os trabalhos, mas não são crentes verdadeiros. Eles são como animais, pensam como animais, mas eles vão falar o que nós gostamos de ouvir. Judas vai dar mais 3 exemplos para identificar um falso profeta. Acompanha, verso 11. Eles seguiram o caminho de Caim, ou seja, eles distorceram a adoração. Em Gênesis, Deus pediu para Caim que queria ser adorado através de sacrifício, como é conhecido por todos nós, que isso representaria a morte de seu filho, Jesus. E que Caim fez? Ele fez um sacrifício através de obras, o que Deus não ordenou. E mais, matou Abel. Irmãos, para nós, para os nossos dias, Deus nos ensina como devemos adorar, através da sua palavra. E que muitas vezes nós fazemos do nosso jeito. Vou colocar umas luzinhas aqui, vou apagar as luzes, vou colocar um negócio mais colorido aqui, para ficar legal, do meu jeito. Eu vou colocar um copo de água em cima do rádio, em cima da televisão. Acho que da televisão não tem como colocar mais, né? Vou colocar uma rosa atrás da porta. Vou jogar sal não sei aonde. Adoração feita do meu jeito. E é tão simples. Deus nos ensina a adorá-lo com simplicidade, mas nós queremos inventar. Do meu jeito é melhor. Esses aí estão seguindo o caminho de Caim. E ele continua, verso 11, segunda parte aí, verso 11. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão, ele era um profeta do Senhor, só que ele falava o que você pedia para que ele falasse, mas só se você pagasse. Irmãos, os falsos mestres, eles são gananciosos. Eles só pensam em dinheiro. É o tempo todo falando em dinheiro. Será que nós temos visto isso em nossos dias? Será, gente? Será que muitas pessoas têm sido enganadas por esses falsos mestres? Eles falam: se você seguir Jesus na minha igreja, vocês vão ser prósperos. Eles falam que crente não sofre. Na minha igreja, crente não sofre. Se você vir para a minha igreja, você vai ter só vitória. Aí é fácil, né? Aí é fácil seguir Jesus, né? Aí, irmãos, você chega numa igreja presbiteriana ou em uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, porque não é a presbiteriana que salva. Toda igreja que prega o verdadeiro evangelho. Aí você chega aqui, aí eu falo para você: crente sofre. Crente passa aprovação. Irmão, você vai ter dificuldades nessa vida. Você vai ter momentos difíceis. Mas esse não é o foco, irmão. Tá? Continua lutando. Deus vai te abençoar com riqueza se Ele quiser. Se Ele não quiser, vamos continuar assim até o fim da jornada. Tá bom, irmão?
O irmão vira e fala, não, acho que é melhor ir para lá. É melhor ir para outro. Irmãos, esses são movidos pela ganância de Balaão. E ele continua no verso 11: pereceram na revolta de Corá. Corá, ele era sacerdote, né? Mas ele queria ser o sumo sacerdote. Os falsos mestres, eles não se contentam em uma posição humilde. Ou seja, eles querem sempre mais. Eles querem uma posição maior. Eles querem os holofotes para eles. E esses estão no caminho de Corá. Aqui no verso 12, acompanha. A gente já está indo para o final, tá, irmãos? Ele vai dar outras características de um falso mestre. Acompanha, verso 12. Esses homens são como rochas submersas. Até aqui. Uma rocha submersa, ela é muito perigosa para as embarcações. Por quê? Quando a maré sobe, você não vê elas. O que Judas está querendo nos dizer aqui, ó. Esses falsos mestres, eles são como essas rochas submersas. Você não vê, mas eles estão aí no meio de vocês. Eles são como rochas submersas, continua aí no verso 12. Aonde? Nas festas, nas fraternidades. Ou seja, eles comem com vocês, eles estão com vocês de forma desonrosa, sem vergonha, sem limite. Eles estão prontos para causar o desastre. Eles estão prontos para destruir a igreja do Senhor. Continua, verso 12. Eles são pastores que cuidam de si mesmos. Eles não estão preocupados. Esses falsos mestres, eles não estão preocupados com o rebanho. Eles não têm compaixão do outro. Eles não estão dispostos a atender o rebanho, a chorar com o rebanho. Eles estão preocupados com si próprios. Continuando, eles são como nuvens sem água. Esses falsos mestres, eles só parecem uma nuvem sem água. Parece. Vocês já viram um dia assim? Parece que vai vir aquela chuva, né? Forte. Você olha ali, bate um vento e ó. O que acontece, irmãos? É que pessoas se frustram, se enganam com essas nuvens vazias. Porque eles só parecem. Parecem que está cheio, mas estão vazios. Parece que vai trazer uma chuva, um vento. Continuando, verso 12. Árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. Ou seja, eles são como árvores que não dão fruto. Eles não têm raiz. Eles estão por aí espalhados no mundo, enganando a muitos, mas não produz nada. E por último, irmãos, verso 13. Ondas bravias do mar, que espuma suas próprias sujidades. Ou seja, irmãos, em algum momento, esses falsos mestres vão mostrar as suas sujeiras. A máscara vai cair. Em algum momento, eles vão expor o que tem de errado, o que eles estão falhando. É isso que Judas quer dizer. Segunda parte, estrelas errantes, para os quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre.
Ou seja, eles são como estrela cadente. Vocês já viram uma estrela cadente? Eu já tive a oportunidade de ver. Já até falei para a Cláudia. Eu tive a oportunidade de ver. A estrela cadente, ela mostra o seu brilho por algum momento, mas logo se apaga. Judas usa isso como exemplo. Eles podem até brilhar por algum momento, por alguns instantes, mas Deus preparou a negridão das trevas para eles, ou seja, eles já estão condenados. Irmãos, para finalizar essa mensagem, algumas lições. Nós precisamos batalhar pela fé, por essa fé. Nós precisamos batalhar pela verdade. Nós precisamos despertar, acordar. Muitas pessoas, multidões, têm sido enganadas por esses falsos mestres. Igreja, o mundo não mudou. O mundo continua o mesmo. Esses pecados ao qual eu falei, ao qual a gente vê hoje em nossos dias, já existia. O pecado da prostituição, o pecado da homossexualidade. O mundo não mudou. Irmãos, nós seremos perseguidos. Isso você pode ter uma certeza. Por quê? Porque nós tememos o Deus vivo. E por nós tememos o Deus vivo, nós vamos lutar por essa verdade. Nós vamos batalhar. Igreja, irmão, o verdadeiro evangelho te humilha para depois te exaltar. Se esse evangelho que você ouve, você que está ouvindo em casa, não te muda, não te mudou, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, porque o verdadeiro evangelho muda as pessoas. Irmãos, todo ensino que vai em desacordo com a Bíblia é heresia. Guardem isso. Saiu fora daqui é heresia. Irmãos, que eu e você experimente o único e verdadeiro Evangelho. O único e verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus. Amém.